Oi, gente, hoje eu vim contar o acontecimento do primeiro shorts pra vocês. Vocês se lembram dessa imagem? Essa imagem é um poder de uma pessoa que me fez muito mal. E muita gente não entendeu o que significa. E esse poder é dessa pessoa, que eu só vou revelar no final do vídeo, com um áudio nada agradável. E é isso. Muito obrigada por assistir. Não, tio, por favor, tio, não faz isso. Devia ter pensado 2 vezes antes de falar aquilo pra mim. Não, isso é ridículo. Não, Júlio, pare, ele é só uma criança. Que isso, tá ficando louco? Por que você deu um tapa na cara dela? Não, o que você fez? Esse é o nosso segredo. Agora é nossa deixa.